Eu quero aproveitar que você está em pé e ler a palavra, depois eu vou fazer as minhas considerações. Hoje fui convidado para falar sobre gratidão, e é um tema muito gostoso de nós falarmos. É um tema que mexe conosco, mexe com sentimentos, mexe com a nossa vida. Então vamos ler primeiro a palavra, depois a gente faz as considerações. Lucas capítulo 17, verso 11 a 19. Creio que talvez seja o texto onde mais aprendemos sobre gratidão, e o próprio Jesus nos dá esta palavra quando ele fala com alguém que foi curado para ser grato. Aqui tem pessoas gratas ao Senhor, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Quando somos gratos pelo que ele faz, corremos o risco de não sermos quando não acontecer. Mas quando somos gratos pelo que ele é, todo o tempo nós seremos gratos. Amém, queridos? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, verso 11 a 19. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levanta-te e vá, a sua fé o curou. Aleluia! Diga graças a Deus. Diga: Pai, fala comigo nesta noite. Diga: eu desejo e preciso ouvir a tua voz. Amém e amém. Ao se assentar, queridos, dá um glória a Deus bem forte aí. Que maravilha. Agora sim, queridos, honrado em estar aqui, o convite do meu amigo pastor Stefano. Como ele disse, eu estou na mesma igreja há 35 anos. Fui para lá para passar as férias da faculdade, né? E estou lá até hoje. Daqui a pouco falo um pouco mais da minha história. E eu conheço o pastor Stefano, pastora Lili. Bênçãos de Deus, vocês estão abençoadíssimos com os pastores que vocês têm. Parabéns, que amam esta obra. Eu o conheço como homem público. Já há vários mandatos a gente divide também o espaço lá na Câmara dos Deputados. Ele deputado pelo Estado de Minas e eu por São Paulo. E eu conheço talvez uma outra faceta do seu pastor que você não conhece. O homem público, atuante, preocupado, sempre atendendo este grande estado com pessoas necessitadas. O dia todo que estamos lá, atuante nas causas nossas, na defesa da família, da vida, contra as drogas, contra a ideologia de gênero. Eu conheço o homem que enfrenta, às vezes, batalhões espirituais que estão lá nos xingando, que estão fazendo coisas ruins para nós, e nunca se acovardou e nunca se posicionou de uma maneira contrária. Vocês têm um homem de Deus na Câmara dos Homens. Um homem de Deus na Câmara dos Homens. Mas como convivo com ele já por vários mandatos, eu vejo o carinho que ele tem por esta igreja. Diariamente, quando estamos lá, e sempre estamos lá em Brasília, ele está lá conversando, orientando. Mas já mudaram a bateria? Não, mas já pintaram lá? Mas já reformaram o hall? Não, mas como é que está aquela parte? Me manda a foto. Está lá o pastor Stefano cuidando. Mas e a irmã? Eu não vi a irmã domingo no culto. Está tudo bem com ela? Irmãos, isto é pastor. Ele é deputado, ele está deputado, mas ele é pastor, né? Nós estamos deputados, mas nós somos pastores. E mesma coisa com a sua esposa, a pastora Lili também. Sempre que em convenções, sempre que nos encontramos, o cuidado, o carinho, o amor. E quando eu chego aqui eu encontro essa igreja linda, bem cuidada. Parabéns mídia, louvor,
nosso querido cantor aqui, né? O Marcos Vinícius, sua esposa que está aqui conosco, pastora, os irmãos da mídia cuidando das crianças. Ele já me mostrou toda a igreja, já me mostrou o novo terreno aqui à frente. Aqui vai ser isso, aqui vai ser assim, aqui vai parar, aqui vai ser desse jeito, irmãos. É assim que nasce as grandes realizações. Se você pode sonhar, Deus pode realizar. Se você tem capacidade de sonhar, Deus vai realizar na tua vida. E você que talvez esteja aqui primeira vez, talvez você que já é membro dessa igreja ou outro ministério, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha, né? Já disparei lá na minha igreja, o pessoal está lá assistindo também a gente. Deus abençoe vocês. Na hora da oferta, é o Pix nosso aí, tá? O Pix aqui, deixa que eu dou a oferta aqui, tá? Temos os nossos sonhos e projetos, mas amamos esta igreja e somos seus irmãos em Cristo. Amém, queridos? E eu quero falar então sobre o tema que me foi proposto. Trago um grande abraço da minha igreja para todos vocês. E nós vamos falar sobre gratidão. Eu pedi a permissão ao pastor, né? Eu sei que grandes homens e mulheres de Deus têm passado por aqui, não só neste mês, mas em todo o tempo dessa igreja. E eu quero, na minha pequenez, né? Eu sou apenas um pastor do último bairro da cidade de Sorocaba. Na minha pequenez, eu quero pedir que Deus me use para falar ao seu coração. Deus possa nos abençoar. E eu assisti um vídeo que falou muito comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês também este vídeo, por gentileza, para que a gente possa começar a nossa palavra. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim: ah, Márcia, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz: eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo. Porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar, né? E aí depois disso, estava com fome, chorava. E tem até uma frase que diz que não chora não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto: ah, minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi. E a gente continua chorando até hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem e a vida dá mais do mesmo, então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente: a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali, simplesmente faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto, e aí a vida dá certo. Gostaram desse vídeo? Interessante, ela fala de uma maneira científica, ela é uma psicóloga e ela nos mostra uma realidade realmente que nós temos que viver. Eu escolhi também esse texto onde nós acabamos de ler, que é o texto onde Jesus cura mais pessoas de uma só vez. Normalmente Jesus curava alguém, restaurava a visão, fazia com que andasse um paralítico, ressuscitava um morto. Agora não. Este é o texto onde Jesus cura coletivamente. Ele cura 10 pessoas. E ele cura liberando uma palavra.
Quando encontram os leprosos, viviam fora da cidade, em guetos. Eles eram proibidos de ter o convívio social. Eles deixavam família, amigos, empregos, igreja, e iam morar em cavernas, em lixões, fora da cidade. Quando eles veem que alguém lhes diz: Jesus está vindo, eles gritam de longe, porque eles não têm condições de se aproximar de Jesus, e eles gritam: somos leprosos. Eles tinham que fazer isso pela lei, eles tinham que avisar que tinham lepra, para que a pessoa desviasse deles. Mas diferente do que eles estavam acostumados a fazer, eles gritam: Jesus, nós somos leprosos, tem misericórdia de nós. Misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e cardio. Cardio é coração, miséria é um estado em que a pessoa se encontra. Quando alguém diz: tem misericórdia de nós, ele está dizendo: coloque o teu coração na minha miséria, sinta a minha dor, sinta a minha necessidade. E Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque quando precisar, eles alcançarão misericórdia. Tem um olhar de misericórdia. Pessoas que julgam, pessoas que apontam o dedo, pessoas que estão sempre pisando e apontando, elas também terão o mesmo julgamento. Jesus diz na sua oração: porque com a mesma medida que você mede, você é medido. Se você mede o filho de alguém, o seu filho vai ser medido na mesma intensidade. Se você mede a espiritualidade de alguém, a sua será medida na mesma intensidade. A mesma régua com que eu meço, eu também sou medido. Por isso, querido, usa de misericórdia, porque todos nós, em determinados momentos da vida, precisaremos de misericórdia. E eles gritam: Senhor, tem misericórdia de nós, coloca o teu coração na nossa necessidade. E Jesus libera uma palavra: vão para a igreja, se apresentem ao sacerdote. Apenas isso, uma palavra liberada. Isso me traz, irmãos, a convicção que a palavra liberada do Senhor Jesus, ela é poderosa. É a mesma palavra que quando Pedro está pescando a noite toda e não pega nada, ele está limpando as redes, e Jesus chega de manhã e diz: Pedro, leva o barco um pouquinho mais para o mar. E Pedro vai, e Jesus diz para Pedro: Pedro, lança a rede para pescar. O Pedro diz assim: eu estou vendo que o senhor não é pescador, o senhor é carpinteiro, né? O senhor sabe fazer banco, madeira, cama, o senhor não é pescador. Eu pesquei a noite inteira, na hora boa de pegar eu não peguei nada, não tem peixe aqui. Eu não creio, Pedro está dizendo: eu não creio que haja peixe aqui, porque eu pesquei a noite inteira, e eu sei pescar, eu vivo disso. Mas, disse Pedro, pela tua palavra. Ô irmão, às vezes vai acontecer, não é pela tua fé. Às vezes vai acontecer, não é porque você não é bom, não é porque o pregador é bom, vai acontecer pela palavra. Ó, o semeador pode não ser tão bom, a terra pode não ser tão bom, mas a semente, a palavra é maravilhosa. E Deus está liberando palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Há uma palavra liberada. Sabe, cada vez que você vem à casa de Deus e ouve louvores como esse, ouve pregações, ouve profecias, ouve palavras, vai dar certo, tua família vai ser salva, você vai prosperar, a bênção de Deus está sobre você. Você sai daqui com uma palavra liberada. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto, não foi uma cura instantânea. Normalmente Jesus diz: levanta, o paralítico levanta, enxerga, e ele enxerga. Mas aqui há uma cura progressiva. Eles não são curados imediatamente. Olha o texto que nós lemos, que diz que há uma cura progressiva. É no processo enquanto eles iam. A Bíblia diz: enquanto eles caminhavam. Eu imagino, pastor Stefano, a lepra é uma doença degenerativa. Cai as orelhas, cai os membros inferiores, o nariz, vai perdendo partes do corpo. A lepra é uma doença degenerativa. Eu imagino aqueles 10 homens: vamos, ele liberou a palavra, já está liberado, vamos buscar o nosso milagre. E eu imagino aqueles homens andando, e de repente um olha para o outro e fala: rapaz, sua orelha está crescendo de novo. O outro diz: pois é, olha os meus dedos voltando, aleluia. Meu pai, olha, os meus pés estão voltando, porque a Bíblia diz que enquanto iam, foi uma cura no processo, não foi imediatamente. Hoje em dia se fala muito exatamente sobre isso. Na vida há processos, irmãos.
Na vida há processos. O pastor Stefano me apresentou e falou 35 anos, e eu ali sentado disse, meu Deus, 35 anos. A maioria aqui não tinha nem nascido ainda. Eu sou filho de pastor. Meu pai foi pastor há mais de 50 anos. Partiu para Jesus há pouco tempo. E eu cresci na igreja. Eu só não nasci na igreja porque a minha mãe correu para o hospital. Senão, literalmente, eu teria nascido na igreja. Filho de pastor. Com 13 para 14 anos, minha mãe contrai uma doença. Meu pai entrega a igreja lá no interior. E foi para uma cidade grande para cuidar, para Sorocaba, para cuidar da minha mãe. Chegamos lá, meses depois a minha mãe falece. Meu pai sem igreja, voltou a trabalhar de mecânico. O lugar que fomos morar foi um porão que o meu tio tinha, com 2 cômodos, eu, minhas irmãs, meu pai e a minha mãe até falecer. Moramos naquele porão por um tempo. Depois começamos, meu pai abriu uma igreja pequenininha lá em Sorocaba. Eu fui estudar, fiz Senai, Colégio Técnico, FATEC, Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Direito, sou advogado. Não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu disse, eu não quero passar pelo que o meu pai passa. Não quero isso para mim. Trabalhava numa multinacional que me pagava um curso de alemão. Eu estava pronto para ir para a Alemanha. Quando chegou nas férias da minha segunda faculdade, meu pai disse, tem uma família lá no último bairro, um bairro mais violento, bairro grande, um bairro que até hoje, né, tem uma certa violência. Disse, tem uma família lá e eles não conseguem vir, eles estão precisando de fazer culto na casa. E eu recebi, eu falei, bom, eu como tenho faculdade, como estou falando, né, Espírito Deutsch, estou falando alemão, vão me dar uma catedral igual a igreja de São Joaquim, do bairro São Joaquim, né? Mas a igreja que me deram no último bairro da cidade foi uma casa com 3 pessoas. E eu fui lá passar as férias da faculdade. Depois eu volto para a faculdade. Até hoje estou de férias lá. 35 anos. Um bairro carente. Depois de algum tempo a igreja crescida. Hoje construímos 4 igrejas naquele bairro. E estamos ampliando de novo pela 4ª vez a nossa igreja. O bairro precisava de um vereador. Me candidatei e fui eleito vereador. Depois fui reeleito. Depois a igreja precisava de alguém para ir defendê-la lá no congresso, como José de Arimateia. Foi um político na igreja de Cristo que, quando Jesus estava na cruz, os apóstolos fugiram porque podiam ser presos, os discípulos escondidos. E foi um político que foi ao governador, pediu o corpo de Cristo. Foi José de Arimateia, pediu para cuidar, desceu da cruz, emprestou o túmulo, envolveu num lençol, perfumou. Foi um político que fez tudo isso. O corpo de Cristo hoje é a igreja. Ah, mas pastor, a igreja não precisa. Como não? Nós estamos debaixo de leis, e quem faz leis não são anjos, são homens. Esta igreja aqui, o único fogo que cai é o fogo do Espírito Santo. Mas para a gente funcionar tem que ter extintor ali, senão eles fecham a igreja. Tem que ter um alvará, tem que ter um AVCB, um auto de vistoria do corpo de bombeiro, porque as leis são humanas. Sim ou não? Uma igreja inteligente, não preciso nem falar, vocês sabem disso. E um dia me convidaram então, já depois de alguns anos, para ser representante desta igreja. Eu estou contando para vocês, irmãos, o meu processo de vida. Meu pai, que era pastor, ele foi para Sorocaba para fazer atos pastorais, batizar e cuidar de vidas. Mas o primeiro ato pastoral que meu pai fez em Sorocaba foi um ofício fúnebre. O ofício fúnebre da própria esposa. Esse é o processo. Todos nós temos um processo. Enquanto caminhavam, eles foram abençoados. Você está passando por um processo. Você está passando por uma situação. Não pare. A Bíblia diz, aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando. A Bíblia não te proíbe, Deus não te proíbe de chorar, mas Deus te proíbe de parar. Não pare. Seja qual for a luta que você está enfrentando em casa, na vida pessoal, na saúde, no seu relacionamento, não pare, porque a vitória é sua, o processo é seu, mas a vitória é do Senhor. Aleluia! Esse é o nosso processo. Esse é o nosso processo. Outro dia eu ouvi alguém falar sobre, né, um grande pensador, ele é filósofo, ele dá palestra, e ele dizia, né, do jeito dele, eu queria falar que meu pai, ele dizia assim, eu tenho 2 filhos, e eu dizia para eles, quando você tiver 12 anos, eu vou ensinar o segredo da vida para você. E o filho mais velho, quando chegou aos 12 anos, ele acordou o pai de madrugada e falou, pai, estou fazendo 12 anos.
E daí, filho, vai dormir amanhã, o papai fala: não, pai, o senhor falou que 12 anos o senhor ia falar o segredo da vida para mim. E ele: então, tá bom, filho, vai lá na sala, papai vai se vestir, já vai lá. E de madrugada ele chegou e falou: você tem que prometer não falar pro teu irmão mais novo. É só quando ele tiver 12 anos que eu vou contar o segredo da vida. Tá bom, papai, eu prometo. Então, filho, preste atenção, guarde isso. O segredo da vida é: vaca não dá leite. O moleque levou um choque. Falou: como, papai? Você já deve até ter ouvido, porque isso não é de minha autoria. Eu li e achei interessante. Vaca não dá leite. Mas como, papai? Sempre ouvi falar que vaca dava leite. Não dá. Para você tirar o leite, você tem que acordar às 5 da manhã. Você tem que ir lá, amarrar o pé da vaca junto com o rabo, pegar no úbrio da vaca, tirar o leite. Tem gente, irmãos, que ele não vê porque ele acha que vaca dá leite, que vai cair do céu tudo de mão beijada. Não, vai vir do céu, mas há um preço para nós pagarmos, há um processo para nós atravessarmos. E eu digo a você: não despreze o processo, porque ele determinará o que você vai ser e não apenas o que você vai ter. É o processo quem te amadurece. No processo aprendemos a diferença entre o preço e o valor das coisas. Quem recebe tudo de mão beijada, ele não dá valor às coisas, mas quando nós conquistamos, nós valorizamos o que Deus nos dá. Quem cumpre o processo alcança o propósito de Deus. O sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem plantar árvores. Você está numa fase de plantar árvores? Plante, porque um dia você vai ter sombra. Você vai viver debaixo da sombra daquilo que você plantou. Outro item que me chama a atenção: enquanto iam, não era um caminho qualquer, natural, mas era um caminho sobrenatural. Eles não estavam indo para qualquer lugar, eles estavam indo para a casa de Deus. Eles estavam indo para a igreja. E aqui há um milagre para você, sabe? Talvez na pandemia nós ficamos um tempo sem vir fisicamente, mas estávamos lá acompanhando. Mas passou esse tempo e alguns resolveram não voltar, alguns ficaram desigrejados. Há um pensamento geral hoje que diz que não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de comunhão. Alguém consegue em casa sentir a comunhão que você sentiu aqui quando o pastor Marcos Vinícius estava ministrando? A presença de Deus, a adoração, o louvor? Não! A igreja, irmãos, tem um poder sobrenatural. A igreja é imperfeita, mas o Deus que mandou a gente vir para a igreja é um Deus perfeito. A igreja pode, humanamente falando, pode ter defeitos, mas a igreja espiritual é o maior poder da terra. Há nenhum outro poder, nem ao judiciário, nem legislativo, nem executivo, a nenhum outro poder Deus deu o poder que Ele deu para a igreja. E Ele diz: tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. E tudo que você desligar aqui na terra, eu desligo no céu. Você está no maior poder da terra, a igreja do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Aleluia! Permaneça na presença de Deus. Este aqui é o lugar mais provável de você receber um milagre. É a casa do Senhor. E eu já postei aí, já marquei a igreja. Estou no melhor lugar do mundo. Aleluia, porque é isso que realmente eu entendo. Por que Ele curou enquanto iam no caminho? Porque o milagre está em cada passo que nós damos. Cada passo, cada dia, cada culto, cada palavra, cada louvor, cada oferta que você dá, um milagre está acontecendo na tua vida. Aleluia. Era o caminho para encontrar com o sacerdote. Vai, se apresenta ao sacerdote. Jesus te cura para você trabalhar, para você ser um dos 70, para você abrir a sua casa. A sogra de Pedro está lá doente. Jesus chega: não estou sentindo o cheirinho do frango, não estou sentindo aquele feijãozinho. Não é? Pedro, cadê a sogra que faz comidinha para nós? Está doente, Senhor. Está de cama, está com uma febre terrível. Jesus vai lá e o Evangelho diz que Jesus a toma pela mão, repreende a febre, porque era algo espiritual que a impedia de trabalhar. Jesus repreende, e a Bíblia diz que imediatamente ela levantou-se curada e foi para o shopping. Ela levantou-se curada e foi falar com a vizinha. Ela levantou-se curada e foi servir.
Você é curado para servir. Você é abençoado, irmãos, para servir pessoas, servir a obra de Deus, servir a família. Só assim nós somos completos. Creia em Deus e estará seguro. Vai se mostrar o sacerdote. E a minha Bíblia diz: creia em Deus e você estará seguro. Creia nos seus sacerdotes, nos seus pastores, e você será próspero. Aleluia. Um dos grandes problemas é que a gente acha que a felicidade, ela está lá, ela está no fim daquela caminhada. Não, quando eu me casar eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Não, quando eu me formar eu vou ser feliz. Quando eu me eleger eu vou ser feliz. Não, quando eu... Irmãos, a felicidade não está num ponto, está na caminhada. Alguém se prepara para escalar o Everest, o ponto mais alto do mundo. Ele se prepara fisicamente, financeiramente, ele monta a sua equipe, ele fica anos ali se preparando, se adaptando às altas atitudes, e de repente ele vai para a sua missão, e ele chega no topo do mundo, o lugar mais alto do mundo. Chega lá, ele crava a sua bandeira do seu país, da sua família. Ele tira uma foto, estou no topo do mundo. Vamos embora. Vou voltar. Você não fica lá. Há pessoas que acham que a caminhada é quando ele chegar num determinado momento, e não é. Você tem que desfrutar o dia a dia. A coisa pequena, se você não desfrutar o teu filho, daqui a pouco ele vai estar grande e você não desfrutou ele. Se você não desfrutar a igreja, eu sei que você começou aqui, pastor Stefano, uma igreja pequenininha, eu já vi a foto. 5 anos que você está no bairro, e já temos uma grande igreja, e nos próximos 5 teremos uma que é o dobro, o triplo. Mas o desfrutar de cada um, de cada alma que se batiza, o desfrutar de cada desafio que você venceu, sabe, de uma cura, de uma alegria, de um abraço, de um beijo do seu filho, da esposa, do marido. Desfruta enquanto você caminha. A felicidade não está lá não. Quando tem gente que não vai viver, irmãos, tem gente que vai viver como pobre e morrer como rico, porque ele tem muito, Deus abençoou, mas ele não usa. Não, eu não posso agora, e daqui a pouco ele deixa tudo aí. Quando alguém parte, deixa 2 coisas: deixa herança e deixa legado. Herança para as pessoas, legado nas pessoas. Herança para as pessoas, legado nas pessoas. Herança às vezes dá problema. Brigam os irmãos, brigam os parentes. Não, eu quero isso aqui, eu quero outro. Mas o legado deixa na pessoa. Nós somos frutos de alguém que morreu na cruz e deixou um legado em nós. Jesus não nos deixou herança física, mas Ele deixou um legado. E enquanto a igreja está se lembrando do seu legado, Jesus está vivo. Levante a mão para o Pai e diga: Ele está vivo em mim, aleluia. Rubem Alves, um escritor, ele dizia: a gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. E essa tal felicidade não chega, porque a alegria, a felicidade, ela não mora no futuro. Para de achar que a tua alegria está lá no futuro. Um dia nós vamos estar lá no céu na plenitude do Senhor, mas isso é depois da morte, e ninguém está com pressa para ir para lá, porque nós somos mais úteis para Deus aqui do que lá. Sim ou não? Ela não mora no futuro. A sua felicidade mora no agora. É hoje. É sair daqui, chegar em casa, bater aquele mexidão, fritar aquele ovo, fritar a batata, picar o tomatinho. Se não jantou ainda, né? Comer, assistir um pouquinho de... o Cruzeiro vai jogar hoje, né? Então torcer pro Cruzeiro ou contra o Cruzeiro, né? E tá lá, depois descansar, deitar debaixo da bênção de Deus, acordar amanhã. É a bênção da rotina, não tem nada quebrando a minha rotina. Não tem alguém doente, não tem alguém hospitalizado, não tem alguém enfermo. Ninguém caiu no avião que morreu 62 pessoas. Eu estou na minha rotina de felicidade e Deus está me abençoando. Eu sou grato a Deus por isso, aleluia. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado. Se você não gosta da normalidade, comece a gostar. Tem gente que você pergunta como é que está aí. Minha vida está mais parada do que água de poço, pastor.
Que bom, irmãos. Que bom que não está turbulenta como um mar bravio. Que bom que você tem na sua casa, a sua família. Você tem pessoas que você ama. Você tem pessoas que lembram de você. Tem gente, ficam me ligando aqui. Ué, ainda bem que estão te ligando. Porque o dia que você ficar olhando e ninguém te ligar, você vai reclamar que ninguém se lembra de você. Por isso, seja você aquele chato que manda para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem problema? Porque vão reclamar o dia que você não mandar. Nossa, o que está acontecendo? Ele não mandou. E por último, queridos, esse é o texto mais importante na Bíblia sobre gratidão. O que é gratidão? É o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um favor ou um auxílio. Quando viemos ao mundo, a primeira coisa que fizemos, quando você ouvia chorar, mas depois não podemos mais ficar chorando a vida toda. Nós temos que carregar a nossa cruz. Quando este único homem que volta, e ele não era judeu, ele era samaritano, aliás, era um judeu samaritano, que eles consideravam uma escória, estrangeiro. Jesus faz 3 perguntas, porque aquele homem volta a Jesus. Ele é abençoado, ele é curado, mas ele volta. Muita gente não volta, muita gente não pode ser abençoado. Meu pai dizia, tem gente que Deus não pode abençoar, que ele vai se afastar de Jesus. E é verdade. Há pessoas que, quando eles recebem uma bênção, eles trocam a bênção pelo abençoador. O meu abençoador me deu um carro, agora eu vou pegar esse carro, eu vou passear, vou viajar. Você tem todo o direito, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. Pessoa que eu fui orar, uma empresa pequenininha, começando, e lá na parede ele colocou Jesus, proprietário dessa empresa. Eu fui lá consagrar a empresa. Anos depois eu voltei lá, aquela empresa já estava com mais de 200 funcionários, cresceu, melhorou fisicamente. Um homem que estava começando, agora ele tinha carro novo, ele mudou de casa, foi para um bom condomínio. E quando ele me convidou para ir lá no aniversário da empresa, eu fui, e a primeira coisa que eu olhei foi naquela parede. Já não tinha mais o nome de Jesus. Eu disse a ele, o que aconteceu com Jesus? Ele falou, Jesus não pode entrar aqui, pastor, porque entra gente aqui de todas as religiões. Eu disse a ele uma palavra muito difícil. Ele disse, onde Jesus não entra, eu também não posso entrar. Onde Jesus não entra, a bênção não entra, a gratidão não entra. 10 foram curados, só voltou 1. E Jesus cobrou gratidão. Jesus fez 3 perguntas para os discípulos e aquele homem. Olha, não foram 10 os que eu curei? Segunda pergunta, cadê os outros 9? Terceira pergunta, só este estrangeiro samaritano improvável. Eu esperava a gratidão dos judeus, eu esperava a gratidão dos filhos, mas só este improvável voltou para agradecer. Sabe, querido, muitos de nós, como eu, me julgo improvável. Perder a mãe com 12 para 13 anos, pai pastor. Filho de pastor não é fácil. Filho de pastor é julgado, né? Mulher de pastor é julgada, às vezes perde até o nome, né? Aqui não é o caso aqui. Aqui é honrado. E que bom que vocês honram seus pastores, a família sacerdotal, os auxiliares. Que bom. Mas não era assim há 50 anos atrás. Ou mais. Filho de pastor é aquele que se ele estava correndo aí, ó. Filho do pastor está correndo. Filho do pastor não brincava, não brinca, é orgulhoso desde pequeno. Se está bem vestido, pastor, ele está ganhando bem, a roupinha dele. Se está mal vestido, é relaxado. Olha que roupa. É difícil. E eu cresci neste ambiente, né? Um ambiente difícil. Hoje, graças a Deus, igrejas como esta, a Quadrangular, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, tem quebrado esse estigma. E a nossa igreja é uma igreja que honra seus pastores. Sabe, mas a improvabilidade, nascido lá na divisa do Paraná, talvez você foi um improvável, talvez você não deveria ser reconhecido. Talvez alguém olhe para você e diz, você, crente, você, pastor, você trabalhando na igreja, você vai batizar. Talvez você já foi um improvável, como eu. E Jesus olha e diz, só este improvável voltou para agradecer? Mas a presença de Jesus, a mão de Jesus sobre nós, faz com que os improváveis para o mundo
sejam os prováveis e abençoados para a obra de Deus. E eu estou falando aqui nesta noite para pessoas abençoadas. A improbabilidade sua ficou no passado, quando você entrou por estas portas, quando você aceitou a Jesus, fez uma aliança com Ele, diz: eu não saio mais daqui, eu estou aqui na presença de Deus e vou permanecer até a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Eu encerro com algo que eu acredito firmemente. Mas se eu fosse feliz, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria grato a Deus. Se Deus me desse isso, eu ia ser grato. Meu querido, não é a felicidade que te torna grato, é a gratidão que vai te tornar feliz. Isso é muito forte. Repete comigo, diga: não é a felicidade que me torna grato. Diga: é a minha gratidão que vai me tornar feliz. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja, Senhor, o teu nome. Adoradores, o salmista Davi, ele repreende a alma dele. Quando a alma quis crescer um pouco, sabe aquela alma que fez jiu-jitsu assim, está fazendo academia? A alma de Davi quis crescer, e Davi repreende a alma dele no Salmo 103. Ele diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça disso, querido. Nós estamos no mês da gratidão. Seja grato pela família, pela igreja, pela saúde, pelo trabalho. Seja grato por você, onde Deus te colocou. Sabe, não amaldiçoe o lugar que Deus abençoou. Não rejeite a bênção. Às vezes o salmista diz: rejeitou a bênção, ela fugirá de você. Alguém chega para você: irmão, tá bonito. O irmão tá rico agora. Só se for de saúde. E olha lá, tem gente que fica rejeitando a bênção. Alguém falou uma bênção para você: toma posse. Graças a Deus, essa bênção está sobre mim. Rejeitou a bênção, ela foge. Amou a maldição, ela vem sobre. Mas nós não queremos maldição. Por isso, diga para quem está do teu lado ainda: você é próspero. Que ainda este ano eu vou na sua casa comer uma picanha. Oh, glória! Isso é gratidão, Jesus. Esta é uma igreja grata. Faz barulho aí. Diga: obrigado, Jesus. Glória a Deus. Igreja de gratidão. Nosso Deus é um Deus tremendo. Fica de pé no teu lugar um pouquinho. Aleluia. Se você estiver perto de alguém que você tem liberdade para dar a mão, família talvez, agradeça pela tua família. Se só você da família está aqui, seja grato a Deus, porque logo toda a tua família, você e a tua casa servirão ao Senhor. Aleluia. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. Ele foi curado, mas Ele também ganhou a salvação pela gratidão. Eu não sei se os outros 9 ex-leprosos estarão no céu, mas aquele que voltou, Jesus deu a ele uma palavra de bênção: vá, porque a tua gratidão, a tua fé te salvou. Aleluia. Nós somos os que voltaram, permanecemos. Pai querido, a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. A ti seja, meu Pai, a nossa gratidão, Senhor. Oh, Deus de poder e glória. Você consegue, enquanto o nosso irmão está adorando, fazer uma oração de gratidão, sem pedir nada, sem pedir nada. Adore com as suas palavras, agradecendo. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por eu estar aqui no altar desta igreja maravilhosa. Obrigado pela
pelos pastores, pastor Stefano, pastora Lili, os que o auxiliam, os que trabalham, os que servem, os adoradores, os que cuidam, nosso irmão que está lá cuidando dos carros, do patrimônio. Obrigado, Senhor amado, por este local. Obrigado pela nossa igreja, Pai, quadrangular. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo nosso presidente, pastor Mário, sua família sacerdotal. Obrigado, meu Deus, pastor Leandro, nosso presidente, pastor Antônio Genaro, presidente de honra desse estado. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um. Aqueles, a Deus, que governam, aqueles que servem, aqueles, meu Pai, que adoram, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que glorificam, os irmãos que estão indo de casa em casa para fazer a tua obra, uma ordenança de Jesus. Vão e pregam o Evangelho. Obrigado, Pai, por cada um deles e os que ainda virão desse trabalho tão frutífero, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Tu é honra, tu é glória, tu é louvor, adoração. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia, aleluia, nós temos que ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. A gratidão é um desses momentos. Às vezes tem coisas pequenas que nos impedem de receber a bênção de Deus. Nem comentei com o pastor Stefano, mas um tempo atrás eu tive uma pessoa lá na Câmara, uma senhora lá que deu uma desequilibrada na nossa conversa lá. E passou uns meses assim que a gente estava evitando, ela fica ali no cafezinho ali, senhorinha. Eu estava pregando na minha igreja de domingo, Deus falou: vai lá, conserte essa situação com ela. Eu falei: Deus, eu sou deputado, ela é só uma servidora. Eu disse: não interessa, no reino de Deus você é servo. Ela estava sentadinha lá essa semana, eu fui lá e a irmã também. Ela fez um ato que eu não deveria, mas eu chamei a atenção dela assim, entre eu e ela não gostou. Só alguns meses, essa semana eu fui lá e dei um abraço nela. Falei: irmã, quero pedir perdão para você. A senhora, senhorinha, não, pastor Jefferson, não precisa. Irmã, precisa. Eu preciso ouvir você dizer que me perdoa, porque eu estou aqui de coração sincero. Uma coisa tão pequena para mim, mas eu saí dali numa felicidade. Ela me abraçou e disse: pastor, eu amo o senhor está aqui há tanto tempo, eu também estou aqui há muito tempo, o senhor é um exemplo. Eu não estava confortável com essa situação, porque a gente estava até se evitando de... Uma senhorinha, mais de 70 anos, você sabe de quem eu estou falando. A senhora me perdoa, eu não deveria ter falado aquilo para a senhora. Eu estou dizendo a você, irmãos, que às vezes a ingratidão, não foi o meu caso, né? Foi um parecido com isso, mas a ingratidão às vezes nos impede de receber bênção de Deus. Então, fui muito feliz, seus pastores, quando colocaram o mês da gratidão, porque é isso que nós temos pelo nosso Senhor. Nós somos gratos pelo que Ele é. Quando aqueles homens foram entrar na fornalha, e o rei disse: eu quero ver se o Deus de você vai livrar vocês da fornalha. Sabe qual foi a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Está lá em Daniel: ó Deus, ó rei,
saiba de uma coisa: se Ele nos livrar, Ele é o nosso Deus. Mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus. Não é pelo que Ele me dá, é pelo que Ele é, que nós amamos e somos gratos ao nosso Deus. E isso vale para relacionamentos. Ame a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela te dá. Amém? Se você tiver a oportunidade de dizer isso, e com isso eu vou voltar a palavra ao pastor, a quem está do teu lado, diga: eu te amo pelo que você é. Sei que você não é perfeito, mas eu quero te amar cada dia mais pelo que você é. Aleluia. Pelo seu valor.